E aí, turma, tudo bem por aí? Espero que esteja tudo bem, tá? Bom, hoje nós vamos continuar, né, os nossos estudos. Hoje a gente vai estudar sobre o impressionismo e vamos começar dando destaque a um artista urbano que tem um trabalho espetacular, que é o Alexandre Orion. Então, para começarmos este nosso estudo, vamos lá na página 44, tá? Que vai ter um trecho sobre o artista. Mas antes, turma, nas páginas 41, 42 e 43, nós temos lá um assunto também que nós vamos estudar ainda na próxima aula, porque hoje a gente vai começar com o impressionismo, e aí nós vamos falar um pouco sobre os artistas do impressionismo. E aí, então, eu deixei essa aula para depois, porque aí lá vai falar sobre o artista impressionista, o Degas. E aí, acho melhor, vai se encaixar melhor essa aula para depois, tá? Então, para hoje, nós vamos aí começar na página 44, dando destaque a esse artista, Alexandre Oriol, e vamos começar com a leitura, tudo bem? Vamos lá? Você está aí já no ponto, então vamos nessa. Vamos lá? O artista Alexandre Oriol usa a fotografia aliada à pintura. Em uma parede ou em um muro, ele faz uma intervenção urbana e com uma máquina fotográfica aguarda o momento em que alguém interage com o desenho para capturar a cena. Então, turma, o trabalho do artista vai consistir em usar a fotografia aliada à pintura, ele vai fazer uma intervenção urbana, e aí o ápice da sua pintura é esta interação entre as pessoas e o desenho, tá? E aí essa interação ela vai ser aliada ao produto final, que é a fotografia, que irá capturar esse momento, tá, de interação. Bom, e aí um pouco mais sobre o artista, nós temos um pouco da sua biografia. Vamos ler? Então, Alexandre Oriol nasceu em São Paulo em 1978, artista visual, fotógrafo e designer. Deu início à sua atividade artística em 1992, sob influência da cultura urbana e do universo do grafite. Logo passou a interagir com a cidade de uma maneira muito singular, pesquisando técnicas e explorando o que é a cidade oculta. Então, em uma entrevista, o artista falou que a cidade de São Paulo ela é cheia de contrastes, tá? E aí ele vai abordar nos seus trabalhos essa questão política, essa questão social também, e aí ele vai colocar ali também essas situações que o incomodam, exatamente essa desigualdade social, este ponto, né, social aí da sociedade que precisa de uma atenção, precisa que haja uma atenção maior por parte aí das pessoas que podem mudar alguma coisa. Muito bem. E o seu trabalho também, falando agora um pouco sobre o estudo do artista, técnica, ele vai aliar o seu trabalho para além dessas duas óticas, dessas duas visões, da fotografia e do desenho, da pintura e da fotografia, vamos colocar assim. Então ele vai criar aí uma terceira linguagem, tá? Que é exatamente essa interação entre as pessoas e o desenho e a fotografia que vai capturar esse momento tão inusitado, tá? A pessoa está ali caminhando, ali no meio da cidade, se depara com aquele desenho, ela para, interage com aquele desenho, dialoga de alguma forma, de alguma maneira, e aí o artista ele vai registrar através da fotografia. O resultado é super interessante, tá? Vamos lá. Então o artista ele tira 72 fotos para escolher uma, e aí o trabalho tem uma qualidade muito legal, muito boa. E aí temos representado aí, o Alexandre Oriol está lá no meio das suas obras, eu enquadrei aí 4 exemplos. No canto esquerdo superior nós vamos ter
um leão aí já ao lado. E do lado nós temos, do lado do leão, nós temos alguém que está parecendo que está carregando ali, está empurrando aquela jaula. E logo do lado, nós temos aí uma pessoa como se estivesse escondida atrás da parede, assim, esperando alguém para dar um susto. Tomara que seja um susto, né? Muito bem. E mais embaixo nós temos alguém que está ali com asas, tá? E do ladinho nós temos um goleiro, aquele momento do gol, Tafarel! E aí o artista registra esses momentos aí. Esta terceira linguagem que irá ser colocada nessa obra. Bem legal, né, turma? Nós poderíamos fazer algo parecido, vocês acham? O que vocês acham? Muito bem. Bom, queridos, então aí um pouco mais das suas obras. Essas obras também elas estão no livro, na página 44. Aí nós temos uma fotografia no momento em que o motoboy está passando ali, ou Uber. E aí o artista, o delivery, vamos colocar aí o motoqueiro, tá? O motociclista está passando e aí o artista vai fotografar bem no momento exato. E aí temos também jogadores ali, jogadores que, quem sabe, futuros craques de futebol, vão fazer o gol naquele goleiro ali. Será? Olho no lance, muito bem. E mais embaixo nós temos aí o orelhão, o antigo orelhão, né? Muito bem, muitas ligações eu fiz aí nesse orelhão. E aí tem pessoas ali sentadas esperando. Cada figura. E temos até um astronauta, temos uma foca, tá? E aí estão esperando, aguardando para tirar aquela fotografia. Bom, essa obra aqui do artista é muito legal, tá? Lá em São Paulo, nos túneis de São Paulo, temos ali algumas obras do artista. Aí ele vai utilizar a própria sujeira urbana e vai fazendo esses desenhos como se estivesse limpando. E aí ele criou essas imagens, essas caveiras. Porque a imagem, a cor mesmo da estrutura, por trás dessa sujeira, da fumaça, do vapor, ela é revelada no momento que ele vai desenhando. E aí temos um resultado super interessante. Porque eu espero que vocês tenham gostado. E aí eu quero convidar vocês para agora nós irmos lá para a aula sobre o impressionismo, na página 46, tá? Bom, antes, na página 45, nós vamos ter uma atividade, tá? Bom, essa atividade aqui seria legal a gente desenvolver na escola, mas por enquanto você pode fazer em casa mesmo, faz algum desenho, tá? E aí você pode fazer com as pessoas da sua casa, ou você mesmo, tá? Ou um brinquedo. Você faz o desenho e faz essa interação, tá? Entre um objeto físico, um objeto real, que está ali perto do desenho. E aí você registra esse momento, tá? Entendeu? Tudo bem? Então vamos lá. Você pode colar o desenho na parede, tá? Para ter essa interação, tá? Aí você fotografa e depois, se você puder, você me mostra o resultado, tá? Muito bem. Então vamos lá para a página 46, tá? Que vai falar sobre o impressionismo. Aqui na tela nós temos um pequeno texto sobre o impressionismo. O impressionismo ele foi um movimento que surgiu na pintura francesa, lá no século XIX. Bom, aí era uma época em que vivia-se, nesse momento, a chamada Belle Époque, ou Bela Época, em português. O nome do movimento é derivado da obra Impressão Nascer do Sol, de 1872, de Claude Monet, tá? Vamos lá. Página 46, Impressionismo. Então, turma, aqui no livro, na página 46, nós temos sobre o impressionismo um pequeno texto, tá? Vamos ler juntos? Vamos lá? Vamos lá. Quando se observam obras de artistas impressionistas,
percebe-se que eles romperam com o jeito de pintar do final do século XIX. Muito realista e preso aos modelos fornecidos pela Academia Real de Pintura e Escultura de Paris, na França. Os impressionistas amavam a natureza, a luz do sol e gostavam de retratar cenas urbanas. Muito bem. Então aí, turma, houve um rompimento com esse fazer artístico mais tradicional, tá? As regras de pintura, a arte clássica, que era ensinada nas academias de belas artes, tá? Então, o artista ele vai romper com algumas estruturas tradicionais. Primeira coisa é pintar em outro ambiente. O artista ele vai pintar ao ar livre. Ele vai para onde as coisas estão acontecendo, tá? Então, essa pintura ela vai em busca aí de um momento, de uma cena real, de uma cena que está acontecendo, tá? Muito bem. Lá na página 48, nós vamos ter uma das buscas principais do impressionismo, que é a busca da luz, tá? E temos aí, antes de nós lermos, essa obra, Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet. Essa obra, turma, ela foi considerada a primeira obra impressionista que teve um destaque, tá? Os artistas impressionistas, eles receberam esse nome, impressionismo, de um crítico de arte que, se não me engano, o Leroy, um crítico que ele falou sobre as obras impressionistas, que elas pareciam mais uma impressão, tá? E aí os artistas impressionistas gostaram da ideia, tá? Passaram a realizar aí suas exposições longe das grandes galerias, na casa de um fotógrafo que tinha ali, que abriu as portas da sua casa para essas exposições aí tão espetaculares do impressionismo, tá? Então aí temos a obra A Impressão Nascer do Sol. Que legal, né? Temos aí as obras impressionistas, turma, essa dá pra gente exemplificar muito bem. A obra impressionista nós temos que olhar um pouco distante, tá? Nós olharmos bem de pertinho, a gente vai ver ali a mistura das cores. Se você distanciar-se um pouco, você vai ter uma imagem mais definida, tá? E aí vai mostrar a técnica impressionista, que é colocar as cores lado a lado, e essa cor lado a lado, ela vai se misturar no nosso olhar, tá? Por exemplo, o artista vai colocar, para criar uma cor secundária, ele vai colocar o amarelo do ladinho da cor azul. E aí, quando nós nos distanciamos, nós vamos ver essa mistura, nós vamos ver o verde, tá? Essa mistura ela vai acontecer no nosso olhar. Olha só que sacada legal, hein, dos artistas impressionistas. Então mostra aí que os artistas, eles tinham um conhecimento aí um pouco mais aprofundado, né, sobre a luz, sobre a física. Muito bem, estou na página 48, Em Busca da Luz do Sol, tá? Então, meus amores, os impressionistas pintavam ao ar livre, vamos ler? Dando importância ao instante em que se fazia a pintura e a luz do sol, que poderia ser capturada naquele momento. Eles levavam seus cavaletes e tintas para esboços abertos, como as ruas, os jardins em frente ao mar ou diante de uma igreja, pintavam muito rapidamente para aproveitar o efeito da luz. Assim como fotógrafos, esses pintores retratavam um instante da natureza ou da vida das pessoas. E aí no próprio livro tem duas obras do Claude Monet. Uma é Claude Monet e sua mulher no barco Atelier. Claude Monet ele tinha aí o apoio muito grande da sua esposa Camille, que era também a sua principal modelo, que ele pintava, tá? Então nós temos um barco,
o barco ateliê, tá? Então, Monet, ele pintava no seu barco, tá? E o seu barco era o seu ateliê. Vamos ver o que tem aqui no texto, na tela, então, turma. Então, os artistas, eles pintavam ao ar livre, eles davam importância ao instante, e também eles faziam essa pintura capturando aí a luz do sol, tá? Então, eles tinham que pintar rapidamente, e eles levavam seus cavaletes, e ia pro lugar mesmo, tá? E eles pintavam com essa velocidade toda para aproveitar os efeitos da luz, tá? E aqui no finalzinho, ó, assim como fotógrafos, esses pintores retratavam o instante da natureza ou da vida das pessoas. Então, nesse instante aí, turma, a fotografia já era uma realidade, tinha chegado e ficou, tá? E a obra impressionista acompanhava aquela velocidade, embora a fotografia não era tão rápida como hoje, tão instantânea. Você plá, tirou, já era aquele segundo. Bom, então essa questão também do segundo é que a fotografia ela vai registrar, ela vai congelar aquele instante. Então o impressionismo também ele congelava ali na visão do artista aquele instante, tá? Então, por exemplo, se nós formos tirar uma fotografia, pá, congelou aquele instante, e depois de um segundo a gente já trocou, já piscou, então a gente já mudou a nossa posição inicial. Então, a fotografia, ela capturou aquele segundo. E na pintura, os artistas impressionistas, eles colocavam basicamente essa mesma ideia, tá? De capturar a cena. Muito bem, a gente está aqui um pouco mais, né? Um pouco mais das características do impressionismo. Vamos ler comigo, vamos lá? Então, os impressionistas usavam as cores primárias, lado a lado, aquilo que a gente explicou no começo, na tela para formar uma outra cor. Então, essa mistura vai ser formada no nosso olhar. Então, assim, para formar o verde, o artista colocava pequenas pinceladas de amarelo e azul próximas uma das outras. O olho do espectador é que forma a cor verde. De perto, as cores parecem borrões, como a gente pode observar na obra do Monet. Mas, quanto maior a distância que se tem da tela, mais nítida fica a imagem, tá? Então, a maneira que nós precisamos, a maneira que nós olhamos a obra impressionista vai definir bastante o que nós estamos vendo, tá? Vocês entenderam? Muito bem. E aqui nós temos essa mistura. Então aí o amarelo se misturando com o azul, nós temos o verde, nós vamos ter o laranja, que é o amarelo com o vermelho, nós vamos ter o roxo, que é o azul com o vermelho, tá? Então vamos recapitulando. Azul e amarelo, verde. Azul e vermelho, roxo. Amarelo e vermelho, laranja. Muito bem. E ao centro nós temos o preto, que é a cor neutra, tá? A cor que combina com todas as outras cores, tá? Bom, turma, agora sim, vamos falar sobre Claude Monet, que foi o grande representante do impressionismo, tá? Vamos lá. Bom, turma, estou vendo aqui que na página 49 nós temos uma atividade. E aí para você estudar um pouco mais o desenho, estudar essa técnica impressionista, tá? Que valorizava bastante a luz solar, tá? Então você vai fazer essa experiência aí, colocar o objeto próximo a um lugar iluminado, e aí você vai observar esses efeitos da luz sobre esse objeto, tá? Bom, para falar sobre o Monet, nós vamos lá para a página 50, tá bom? Então vamos lá? Então vamos fazer essa leitura aqui da página 50, tá aí o Monet na tela, já olhando pra gente. E aí, pessoal, tudo beleza? Muito bem, vamos lá. Claude Monet foi o grande representante do impressionismo francês. Seus temas favoritos eram água, barcos, oceanos, lagos e flores. Ele amava o reflexo das cores na água. Então, por mais de 40 anos, ele cultivou o seu famoso jardim e construiu uma ponte japonesa retratada em várias de suas pinturas.
Era nesse cenário que Monet observava e pintava as flores em diferentes horas do dia. E aí, o livro está nos dando aqui uma sugestão para a gente colocar o livro apoiado em algum lugar e tomar uma certa distância. Aquele exercício que eu falei para vocês, tá? Ao olharmos uma obra impressionista, nós temos que ter essa distância para as cores se definirem, para a imagem ficar mais definida no nosso olhar. Agora, se nós nos aproximarmos, nós quisermos conhecer, saber quais são as misturas que o artista ali usou para compor a sua obra, então a gente vai olhar mais de pertinho, a gente vai ver as misturas, tá? Mais um pouco sobre Monet. Ele nasceu em 1840, em Paris, na França, aos 18 anos, expôs seu primeiro quadro. Nos anos seguintes, dedicou-se aos estudos sobre a pintura. Muito bem. E aí foi o período em que ele conheceu artistas famosos como Cézanne, tá? Cézanne é um precursor, digamos, dessa nova maneira de pintar. E ele observava e pintava flores em diferentes horas do dia, tá? Justamente para observar o efeito da luz. Porque se você colocar um vaso próximo ali de uma janela, você vai notar que pela manhã ela vai ter um efeito, a sombra. Quando você olhar aquele mesmo vaso ali, à tarde você vai ver que a sombra mudou de lugar, né? E à noite a mesma coisa. Então o artista ele observava bastante essas mudanças, tá? Em períodos diferentes do dia. Bom, aos 23 anos ele começou a pintar ao ar livre, aí dando início às técnicas impressionistas. E uma das características dos pintores impressionistas é essa: pintar ao ar livre. Ele pintou até o último dia de sua vida em 1926. E aqui o seu jardim, né? A Lagoa das Ninféias, tá? Então aí o artista, olhando assim, nós temos aí uma imagem muito linda. E é mesmo, tá? Se você aproximar um pouco mais, você vai ver as misturas que o artista utilizou ali em suas obras, em sua obra. Bom, na página 51, diz o seguinte: para dar uma impressão da passagem do tempo, os impressionistas pintavam a mesma cena em horários diferentes, tá? Aquele exemplo que a gente conversou. Então você vai observar agora os quadros abaixo da Catedral de Rouen, feitos por Monet, e procure identificar em qual período do dia cada obra foi pintada, tá bom? Então eu tenho aqui também, opa, não é isso não, para você olhar aí também na tela, tá? Então, nessa primeira imagem você acha que é qual período do dia? Na segunda, na terceira e na quarta. É o mesmo local, o artista pintou em diferentes horários, tá? Então você vai observar aí que a primeira, observando no livro, essa torre é um efeito matinal, tá? A segunda obra a gente vai ver que também está ainda de manhã, só que um pouco mais tarde. E na próxima a gente vai ver um sol mais brilhante. E na última, analisando aqui no livro mesmo, tá? A gente vai ver que está mais nublado, a imagem está nublada, tá? Aqui na tela nós temos também esses momentos, esses períodos, tá? Para nós analisarmos então aí o efeito da luz, tá? Em diferentes períodos do dia. Bom, e aí a gente vai chegar aqui em um outro artista que é o Pierre-Auguste Renoir. O Renoir, a gente vai ter, bom, antes, na página 52, a gente vai ter uma atividade para você colar adesivos, tá? Das ninféias, está lá no livro, lá nas últimas páginas do livro, tá? Você procura lá o adesivo da página 52 e manda brasa, meu filho.
minha filha. E na página 53, vamos ter um pequeno trecho sobre Renoir, tá? Vamos ler? Diz o seguinte. Outro grande artista impressionista foi Pierre-Auguste Renoir. Ele gostava de retratar a vida das pessoas, como no quadro ao lado, em que mostra parisienses se divertindo no Moulin de la Galette, uma espécie de restaurante que havia em Paris. Observe as sombras e as casacas dos homens. No lugar da cor preta, Renoir usava azul escuro. Olha só, um detalhe muito importante também, turma. Na natureza, a sombra, ela não é preta, tá? A sombra, ela vai ser o reflexo da luz, quer dizer, o reflexo da cor, só que um tom mais escuro, certo? Olha só, se você olhar, sempre dou esse exemplo, porque é bem emblemático mesmo. Se você olhar a natureza, você vai ver apenas um tipo de verde? Claro que não, né? Vai ser vários tipos de verde, vários tons diferentes, mais escuros, claros, um verde ali misturado com outra cor, isso visualmente falando, tá? E então, os impressionistas, assim como Renoir, ele vai apenas escurecer a cor, dando aí a ênfase de uma sombra, ou representando uma sombra, tá? Então, para os impressionistas, a sombra ela é colorida. Muito bem. Como aqui na sala, no quarto onde eu estou, na sala onde eu estou, olha só, tem o azul aqui da parede, aqui atrás, e mais em cima, não sei se vocês conseguem observar, um azul um pouquinho mais escuro. Esse azul aqui é uma sombra, tá? Muito bem. Então, continuando sobre o Renoir, aqui fala no item Saiba Mais, uma curiosidade, tá? Que vários amigos de Renoir ajudavam ele a transportar os cavaletes, a tela de seu ateliê até restaurantes. E ali os próprios amigos também pousavam para ajudar aí o artista, dar uma força, né? Bom, mais embaixo nós vamos ter um pouco mais sobre o Renoir. Era filho de alfaiate e entrou para o mundo das artes pintando porcelanas. Então aí o início dos seus trabalhos foi na porcelana. Bom, ele nasceu em Limoges, na França, em 1841. Dos 19 aos 23, ele estudou pintura com Monet, expôs seu primeiro quadro em Londres aos 32 anos, quando machucou seu braço direito num acidente de bicicleta. Passou a pintar com a mão esquerda. O artista morreu em 1919 na cidade francesa de Cagnes-sur-Mer. Muito bem. Então, turma, esse outro brilhante artista, ele gostava de pintar esses momentos felizes da vida, tá? Então, nessa obra aí, de Moulin de la Galette, nós podemos observar que há pontinhos brancos, tá? Nas roupas, nos casacos das pessoas. Então, ele fazia esses feixes de luz como se estivessem sendo distribuídos em uma teia, uma grande teia de feixes de luz, tá? Então, sensacional, né? E aqui temos a imagem do artista, tá? A foto do artista aí olhando pra gente. E aí, pessoal, vocês gostaram? E aqui temos outra pintura do artista. Bem legal, bonita, né? Então, queridos, assim a gente encerra mais uma aula sobre impressionismo. E demos também um destaque ao Alexandre Orion. Mas antes, vamos só comentar um pouco sobre as atividades, tá? Na 54, para você colar os adesivos, tá? Estão na página 54, de duas obras que eu tive o prazer de olhar de perto. Vocês vão ver ela aí no livro também, Meninas com as Espigas e Rosa Azul. Essas obras estão expostas lá no Museu do MASP, em São Paulo, tá? E vocês vão colar aqui e descobrir as cores dessas obras tão especiais do Renoir, tá? Na página 55 a gente vai ter para você aí colocar o resultado das cores, tá? Das primárias
E depois você vai olhar mais embaixo, nós vamos ter as cores, uma primária com uma secundária. E o resultado vai ser uma terciária, tá? Só para te ajudar um pouco, por exemplo aqui, ó, amarelo, que é uma cor primária, mais uma laranja, que é uma cor secundária, nós vamos ter laranja amarelado, tá? Você pode também colocar amarelo alaranjado, também está certo. E as outras também, se misturou com verde, você vai falar, por exemplo, azul mais verde, azul esverdeado. Se você olhar, aqui tem azul mais violeta, azul, violeta, azulado. Mas se você quiser também colocar, no lugar da violeta, roxo, azul mais roxo, vai ficar azul arroxeado, tá bom? E aí eu vou ter aqui mais uma obra do Renoir. Muito bem. Só para finalizar, tá, turma? Falei sobre as atividades. Então, só destacando aqui, recapitulando o que a gente leu sobre o Renoir, que ele é um pintor francês. Na verdade, não é nem só sobre o Renoir, nós temos aqui uma lista de artistas impressionistas, tá? Destaquei aqui alguns, tem vários, tá? E no Brasil também, mas aí eu destaquei esses aí, tá? Nós temos o Claude Monet, temos Edgar Degas, temos Pierre-Auguste Renoir, temos Edouard Manet, tá? Aí a gente às vezes confunde Monet com Manet, mas são completamente, são pessoas distintas, tá? E temos a Mary Cassatt e temos a Berthe Morisot, certo? Então esta é a relação aí dos artistas impressionistas, ok? Então, quer dizer, é isso, tá? E aí, para finalizando mesmo, agora vai, na página 56, nós vamos ter esta representação aí das cores, para você observar, ó. Que duas misturas aí, uma primária e uma secundária, nós vamos chegar a uma terciária, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijão, tchau, tchau!